a Belinha. O pai do Will também está conectado lá. O Antônio lá em São Paulo, junto com a mãe do Will. O Gerson também, e assim por diante. A gente vai falando aqui das pessoas. Apocalipse capítulo 3, eu dei essa palavra hoje de manhã no nosso culto, e eu quero trazê-la novamente à igreja, né, aproveitando que não foi gravado, então só o Will e a Jaque ouviram essa palavra. Mas, como eu não fiz esboço, então Deus sabe o que nós trataremos aqui. Mas eu quero que você preste muita atenção nessa palavra. Deus me deu essa palavra no sábado, e na minha mente vem assim: eis que venho sem demora, guarda e preserva a tua coroa, que está no versículo de número 11, ó. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essa palavra ficou assim, latente na minha mente. Eu venho sem demora, guarda aquilo que é a sua coroa, aquilo que você tem de mais precioso, para que ninguém te roube, tá bom? Mas vamos ler a partir do verso 7. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de meu Deus, e o meu novo nome. E versículo 13 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido aí? Então ouça aquilo que o Espírito vai trazer para cada um de nós essa noite. A igreja de Filadélfia é uma igreja que não recebe crítica nenhuma de Jesus. É a única igreja das 7 do Apocalipse que não recebe nenhuma exortação, nenhuma crítica. Era uma igreja impecável com relação ao seu testemunho de vida, à sua conduta, ao seu apego à palavra, seu apego às sagradas escrituras e o seu modo simples de viver. Jesus, quando fala e escreve essa igreja, ele só vai elogiar essa igreja, e vai falar que alguns judeus que são da sinagoga de Satanás ainda hão de se prostrar diante das pessoas que frequentavam essa igreja. A igreja de Filadélfia era uma igreja pobre, era uma igreja feita de trabalhadores braçais, e no estudo que eu li fala também que era uma igreja feita de escravos, pessoas que trabalhavam muito, mas que eram escravas e que não tinham direito de ir e vir, de escolher aquilo que queriam. Então era uma igreja pobre, feita de pessoas pobres, mas que foi elogiada pelo Senhor, ao contrário de outras igrejas. Tem igrejas no Apocalipse que foi falado que era igreja rica, mas que ao mesmo tempo era pobre. Rica financeiramente, mas no seu relacionamento com Deus, pobre, miserável e assim por diante. Jesus escreve então a essa igreja chamada Filadélfia, e ele começa aqui o versículo de número 7 dizendo assim: que essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá.
Percebe, irmãos, que para falar para uma igreja pobre, feita de pessoas humildes, escravos, Jesus ele faz referência a uma chave que tem na mão dele, chamada chave de Davi. E ele diz que essa chave tem poder para fechar e tem poder para abrir. E essa chave, quando Jesus usa, quando ele fecha, está fechado. E quando ele abre, está aberto. O que isso quer dizer? Que diante de uma igreja pobre, escrava, humilde, Jesus está dizendo: olha, fique despreocupado, porque vocês estão servindo a um Deus onipotente, ou seja, que tem poder para realizar todas as coisas. Irmãos, como é bom e libertador quando a gente entende isso na nossa vida. Se eu sou rico ou se eu sou pobre, não importa, porque eu sirvo a um Deus que tem tudo em suas mãos, que é dono do ouro, da prata, desse mundo e tudo que existe nele. Todas as riquezas do mundo pertencem ao Senhor. E Ele está dizendo para nós também essa noite, que Jesus tem o poder de abrir e fechar aquilo que Ele quer na nossa vida. Aprenda isso. A última palavra sempre é de Jesus, sempre. Seja numa contratação de emprego, numa negociação, seja entre vida e morte, seja em tribulações que você está enfrentando na vida, sempre lembre disso. Jesus tem poder e autoridade para abrir e fechar aquilo que Ele quer nas nossas vidas. Prova disso, irmãos, é nós estarmos abertos diante de tudo que nós temos passado, porque Jesus abriu a porta. Jesus toca no coração de pessoas. Na última arrecadação que nós tivemos para ajudar as crianças, lá do bairro Valentino Figueiredo, é isso, né? Teve uma pessoa que nem da igreja é. Ela ajudou, e depois que passou a ajuda às crianças, ela entrou em contato comigo pelo WhatsApp e falou: pastor, eu quero fazer uma oferta para a igreja. Eu falei: pois não, então estamos recebendo. E ela deu R$1.000 para a nossa igreja em oferta. Não conheço essa pessoa, não sei quem é, no sentido de não tenho trato, não tenho amizade, não tenho nada, mas eu sei, irmãos, que Jesus tem a chave que abre e fecha aquilo que Ele quer. Eu só estou contando isso não desprezando vocês que contribuem fielmente, não, mas para dizer que o poder não está na minha mão e na mão de vocês, está na mão de Jesus Cristo, que é o Senhor da nossa vida. Mesmo durante o ano de 2020, com tantas lutas que nós passamos, não faltou o pão nosso de cada dia na sua casa, não faltou alimento, não faltou roupa, não faltou moradia. Pode ser que apertou, mas não faltou. Pode ser que você passou por momentos estreitos, mas Jesus não deixou faltar nada para mim e para você. Aliás, nós temos que sair daqui essa noite sabendo que no ano de 2021 nós teremos luta, mas do nosso lado está Jesus, que tem a chave que abre e fecha todas as portas da nossa vida. É interessante que no versículo 8 ele fala: olha, eu conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sabe, irmãos, eu sempre pensei isso, que aquilo que Deus abre na nossa vida, ninguém pode fechar, ninguém. Porque o decreto, quando Jesus decreta algo, ninguém pode mudar isso. Tinha um ditado popular que diz, né, que quando uma autoridade fala, a água para. Quando Jesus fala, literalmente isso acontece. O mar se abre, cai pão do céu, codornizes vêm do céu para alimentar Israel. O sol para diante de uma batalha. Milagres acontecem, porque a palavra final é de Jesus, e aquilo que Ele abre, ninguém pode fechar. Coloque isso no seu coração. O mais importante é a gente saber o que Deus vai abrir e o que Ele não vai abrir na nossa vida. O que acontecer e vir sobre você é o que Ele permitiu, e o que não vir foi que Ele fechou, porque Ele sabe o porquê. Antes de vir para Ribeirão, para pastorear, quando eu tinha acho que 19, 20 anos de idade, eu vim aqui fazer uma entrevista para trabalhar na Nestlé. Acho que ninguém sabe disso aqui na igreja.
Era naqueles prédios, Júnior, ali da Independência, não sei se é Times Square, alguma coisa ali. Tem um prédio que chama isso lá, né? Não sei se foi ali ou no outro. Eu lembro que era um prédio de vidro. E eu vim aqui, eu trabalhava na casa de recuperação, e eu fiz uma oração antes de sair de Rio Claro. Eu morava em Rio Claro ainda. E eu orei e falei assim: Deus, se não for da tua vontade, olha, cuidado nas orações que você faz, viu? Isso é verdadeiro. Isso não é engano, a Ana conhece a história, isso não é, não estou aumentando, não vou diminuir nada, vou ser honesto com vocês. Eu orei assim: Senhor, se for da tua vontade, que as portas se abram, e que se não for da tua vontade, que aconteça alguma coisa no meu carro. Olha que oração ignorante que eu fiz. É ignorante, porque assim, para o céu eu dei uma ordem, não foi? O que a gente liga na terra, ligado no céu. Resumindo, irmãos, fundi o motor do carro da minha mãe. Eu fiz a entrevista e quando eu fui me deslocar para voltar para Rio Claro, eu acho que o radiador não estava segurando a água. Conclusão, o carro ficou em Cravinhos, acho que uma semana inteira. Eu fiquei dormindo num prédio onde minha prima morava. E aí eu falei: puxa vida, não vou mais orar dessa maneira para quebrar carro. Pode quebrar um galho de uma árvore, alguma coisa assim, mas carro nunca mais, porque ficou caro. Mas eu entendi uma coisa, que aquilo que Deus abre, ninguém pode fechar. E aquilo que Deus fecha também, que nem nesse caso, ninguém pode abrir. Meu sonho era ser representante farmacêutico, ser representante em alguma área. Esse era o meu sonho. Mas Deus tinha outra coisa projetada para mim. E põe isso na sua cabeça: não abriu, não se desgaste. Não fica: ai, mas por que isso? Porque se Deus não abriu é porque Ele não quer. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. No passado já foi, no presente Ele sabe o que é melhor, e no futuro Ele sabe. E o que Ele abre, abre. O que Ele fecha, está fechado. E pula adiante para a próxima fase da sua vida. O texto diz, no 8 também, que essa igreja tem pouca força. Entretanto, no entanto, essa igreja ela tem uma qualidade que diz assim: vocês guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Quero gastar um tempo aqui rápido com esse versículo 8 na parte B. Dias difíceis nós enfrentaremos também em 2021, 22, 23, se Deus permitir que a gente vá mais longe, nós vamos enfrentar lutas. Hoje de manhã eu falei que quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais estreito vai ficar. Não se engane. Mais tribulações virá sobre a terra, mais epidemias, pragas, doenças vão atingir o ser humano. Aliás, não é só o Covid que mata, o câncer continua matando, e tantas outras doenças continuam matando. Mas a gente tem que entender algo extraordinário que essa igreja pobre, feita de escravos, nos ensina essa noite. Que nós cristãos, nós devemos ter duas características na nossa vida para enfrentar as lutas daqui em diante. Que é guardar a palavra e não negar a fé em Jesus Cristo. Porque os tempos ficarão difíceis, pode ter certeza disso. Não sou profeta do Apocalipse. A gente lê a Bíblia, e quando a gente lê a Bíblia, a gente sabe que vai estreitar, vai apertar. Aliás, eu falei hoje de manhã, eu quero repetir, que o Hernandes Dias Lopes, que é um pastor que eu respeito muito e que eu acompanho, ele já tem falado agora, depois de tudo que nós passamos em 2020, que a linha que crê que a igreja passa pela grande tribulação está fazendo mais sentido. E nós podemos passar por uma grande tribulação, podemos. Irmãos, eu quero pensar que a gente vai ser arrebatado antes. Não é, Dimas? A gente quer pensar nisso. Mas esteja preparado, porque a gente não sabe. Apocalipse é um campo minado que a gente não conhece, porque são símbolos, são datas que não dá para a gente medir, não é matemático. É Deus cuidando, é Deus fazendo, é Deus trabalhando e desenhando a história daquilo que vai acontecer. Mas esteja preparado para o pior. Aliás,
Talvez os pais de hoje, pai e mãe, e aqui uma crítica construtiva, talvez erram com os filhos porque não preparam o filho para a vida real. O pai e a mãe cercam o filho de passar por adversidade, mas se esquece que é a adversidade que nos torna pessoas melhores, homens, mulheres maduros e assim por diante. Hoje os pais protegem os filhos de tudo e falam: não, eu não tive, eu vou dar, eu não fiz, eu vou fazer com que meu filho faça, e se esquece que a vida é feita de lutas, a vida é feita de dor, a vida é feita de não, de portas que se fecham, que se abrem. A vida não é fácil, irmãos, eu sei do que eu estou falando. Ontem eu fiz o velório da mãe de Samuel, que morreu com 63 anos. A vida não é fácil. O ano passado a gente perdeu o pai do Tiago, o sogro da Jéssica, do Ricardo. A vida não é fácil. O Nani perdeu a mãe dele, a gente perdeu irmãos aqui da igreja, pessoas que estão em tratamento de doença. A vida não é fácil. Não fica protegendo, não quero que meu filho passe isso, aquilo, não. Fala: filho, tenha responsabilidade, tema Deus, guarda a palavra, não negue a Jesus, mas você vai passar por lutas. E esteja preparado, igreja, porque nós enfrentaremos lutas. E não falo só de pandemia, falo em diversas áreas. Nós poderíamos estar aqui com o caixa apertado financeiramente na igreja, mesmo servindo a Deus. Nós poderíamos ter perseguições terríveis, igual a tantos outros irmãos que estão passando pelo mundo. Converse com pessoas que conhecem história da igreja perseguida. O Will é um deles. Vai ver o que irmãos nossos estão passando. Casas incendiadas, famílias dizimadas através de morte, de espancamento, não tem liberdade de cultuar Jesus Cristo. Se prepare, irmãos. Agora, se prepare de qual maneira? Duas coisas dessa igreja: guarde a palavra e não negue a Jesus por nada. Que desafio é esse? Guardar a palavra e não negar a Jesus. E a gente que acha que negar a Jesus é a gente dizer: eu nego a Jesus. Não é só isso. Negar a Jesus é todas as vezes que nós temos uma oportunidade de fazer aquilo que a gente sabe que é certo fazer, que a palavra nos ensina, e nós não fazemos, de uma certa forma a gente está negando a Jesus. Vocês concordam comigo? Se numa negociação que eu estou fazendo, eu sei que é certo algo, eu não faço aquilo que é certo, de uma certa forma eu estou negando a Jesus. Mas o meu colega fez, mas o fulano de tal faz. Aquela igreja lá, aquela igreja faz. Por que a gente aqui da nossa igreja não pode fazer? Palavra, irmãos, e não negar a Jesus. Palavra, se apegue nela. A gente não está brincando, irmãos, de viver. A gente está numa grande batalha na vida. Paulo disse: eu combati o bom combate. Por que ele falou isso? Que ele era viciado em videogame, em joguinho de luta? Não. Porque ele sabe que a vida é um combate, é uma batalha, é uma guerra. Ou não, irmãos? Para vocês está tranquilo? Se quiser, nós transferimos umas lutas para vocês aí. Pelo Pix, eu transfiro, você passa por mim, aí eu fico de boa. A vida é luta. A vida são incertezas, luta dentro de casa com familiares. Quantos natais agora esse ano foram marcados por tristeza, por angústia? Ou não, irmãos? Estou falando mentira. É um irmão que não conversa com outro irmão, e vira um rolo. Não vou na casa do outro, e vira aquela bagunça. O mundo é luta. Davi, dentro da casa dele, um filho matou o outro filho estrupou a irmã. Luta. Mas duas coisas que nós não podemos perder é guardar a palavra e não negar a fé. Hoje de manhã eu falei que Paulo escreve para Timóteo dizendo: Timóteo, nos finais dos tempos as pessoas não suportariam ouvir a sã doutrina. Chegamos nesse tempo. Bem-vindo ao século 21. Quer uma prova disso? Você que tem página aí em redes sociais,
Coloca amanhã que você é contra algumas coisas que a esquerda, os satanistas falam aí. Coloca alguma coisa contra lá no seu perfil. 6 horas da manhã você coloca lá: sou contra o casamento de pessoas do mesmo sexo. Nossa, se prepara que vai vir até processo em cima de você. As pessoas não suportam mais essa doutrina. Nós vivemos num tempo tão difícil que na Argentina, país vizinho do nosso, foi aprovado o aborto até qual semana, Mara? Ruth? Acho que até a 10ª semana de vida. Aí não tem aglomeração, né? Aí mostra lá na frente da Casa Rosa, na Argentina, milhares de mulheres gritando: nossa, que bom que agora a gente pode abortar. O corpo é meu, faço aquilo que eu quero. O corpo é seu? O corpo é nosso, irmãos. O corpo é seu. O corpo é seu. Nós somos templo do Espírito. Deus que nos criou. O corpo não é nosso. Um dia nós vamos prestar dessa casinha, magrinha, gordinha, não sei que casa é a sua, maior, menor, mas nós vamos prestar conta dessa casinha que Ele nos deu. E está lá em gritos, aplaudindo, festejando, porque agora elas podem matar uma criança dentro do ventre delas. Tempos difíceis. Guarde a palavra e não negue a fé em Jesus. Guarde a palavra e não negue a fé em Jesus. Versículo 10, eu vou pular aqui o 9 para ir já para o 10, que eu quero já ir para a conclusão. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. A vantagem de nós guardarmos a palavra e não negar a fé é que na hora da provação Deus vai nos guardar. Sabe o que isso quer dizer? Que Ele vai dar força para a gente enfrentar, Júnior. Ele vai nos fortalecer, Jairo. Quando os momentos difíceis atingirem a nossa vida, Ele vai estar do nosso lado cuidando. E é interessante que João, ele fala que vai vir provações para experimentar a terra. Experimentar no quê? Ele está falando aqui, ele está dando a deixa. Vai experimentar quem serve a Deus e quem não serve. E a vida é feita disso. Se você passa por adversidade e nega a fé, Deus está trabalhando. E a adversidade que eu falo, irmãos, são as diversas da vida. Diversas. Mas se nós guardarmos a palavra e não negarmos a fé, nesse dia da provação que virá sobre o mundo, o Senhor vai nos guardar. Não sei de que forma, mas Ele vai nos guardar. Como guardou nessa pandemia? A gente não sabe de que forma, mas Ele nos guardou. Não foi? Ele nos sustentou. Ele fez prevalecer a vitória dele sobre mim e sobre você, porque você chegou até aqui. E Ele vai fazer isso também no futuro. No versículo 11 ele diz assim: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Duas coisas que Jesus ensina para nós, que você deve ficar atento, é que primeiro Ele diz que Ele vai vir sem demora. Ele não vai demorar, Ele vai vir. A princípio parece que está demorando demais a volta de Jesus, mas tenha certeza de algo, irmão, irmã, que Ele vai vir sem demora. A Bíblia fala que a volta dele será como a de um ladrão que assalta uma casa. Nós não sabemos o dia e nem a hora, mas Ele vem. Tomara que não venha na nossa casa, né? Mas Jesus volta. O ladrão, estou falando. A volta dele vai ser como um raio que sai do Oriente e vai até o Ocidente, num piscar de olhos. Mas Ele vai voltar. E uma coisa que a gente precisa aprender, que esse texto diz, e eu quero acreditar ao pé da letra, que ele fala assim, que nós temos que conservar o que nós temos, para que ninguém tome a nossa coroa. Eu quero acreditar que a coroa, tem outros pensamentos, mas eu quero acreditar que a coroa é a salvação. Eu quero acreditar nisso.
Porque o que nós temos de mais precioso na vida é a salvação em Jesus. Infelizmente não é o carro que nós temos na garagem, não é a casa, não é bens materiais, poupança, investimento, não. É a salvação em Cristo Jesus. Eu quero dizer, irmãos, que nós temos que guardar a salvação como uma joia preciosa. É aquilo que você tem de mais importante. Não dê a outrem aquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Não dê. Guarde a sua coroa. Paulo, antes de morrer, ele tinha essa consciência que mesmo diante das adversidades que ele estava enfrentando, ele fala: o Senhor me levará a salvo ao seu reino celestial. A Ele seja a glória e louvor pelos séculos dos séculos. O que nós temos de mais precioso é a nossa salvação. Guarda ela. Não deixe que as pessoas te influenciem para que você perca a sua salvação. É o que você tem de mais valioso, de mais sagrado, é aquilo que você vai ter após a morte aqui na terra. Jesus disse que se nós morremos no corpo, nós estaremos vivos depois na eternidade se nós crescemos nele. Guarda a sua salvação. Guarde a sua salvação. Versículo 12 diz: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Esse versículo 12, Jesus fala à igreja de Filadélfia, porque aquela região da Filadélfia havia muitos terremotos, muitos. E quando há terremoto em algum lugar, ele destrói casas, famílias, e para se reerguer é muito difícil. E lembra que eu falei no começo, a igreja era o quê? Pobre ou rica? Pobre, feita de escravos. E além disso havia terremotos naquela cidade. Provavelmente essa igreja aqui, os membros dela devem ter perdido bens materiais com os terremotos que tinham naquela região. E olha o que Jesus fala para ele. Você parou para pensar? Olha o que ele diz: que ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus. Ele usa uma expressão de construção. Coluna normalmente numa construção é para quê? Para dar sustentação num prédio, não é assim? Ele está falando para uma igreja que sofria terremoto, que era pobre, escrava. Ele falou: olha, quando vocês forem para o céu, farei de vocês coluna no meu santuário. Jesus estava falando: na terra vocês enfrentaram terremotos, tempos difíceis, mas no céu vocês vão ter vitória. E é isso que ele fala para nós essa noite. Lá nós teremos um novo nome, e lá nós passaremos a eternidade com o nosso Senhor. E o versículo 13, e nós já vamos orar, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Você que ouviu, guarde aquilo que você ouviu essa noite. Guarde a palavra de Deus dentro de você, e quando as coisas da vida acontecerem, não negue a Jesus, guarde, porque Deus vai nos guardar também, se nós estivermos firmados somente nele. Eu quero orar por você, antes de nós tomarmos a ceia, orar pelos diversos pedidos que nós temos aqui. Eu quero orar por você que está aqui, por você. Essa palavra é para você. Essa palavra foi endereçada à igreja nossa aqui, as pessoas que estão ouvindo também em suas casas, para começarmos esse ano guardando a palavra, não negando a fé. Nós vamos enfrentar tempos difíceis, mas guarde a palavra. Davi disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guarde a palavra no coração, guarde, para que você não peque, para que você não se desvie, para que você não negue aquilo que Jesus fez um dia por você. Guarde a palavra. As dificuldades virão,
Elas virão, pode ter certeza disso. E quando elas vierem, que você lembre disso, de que você deve guardar firme a palavra do Senhor e não negar a Cristo. Esse é o maior desafio nosso. Vamos orar a Deus. Curve a sua cabeça um instante. Se você puder fechar os seus olhos, só para que a atenção fique em você, tá? Pensa um pouco naquilo que eu acabei de pregar, de ministrar. Você tem guardado a palavra de Deus no seu coração? Você tem lembrado que Jesus é o único que tem poder para abrir e fechar as portas que Ele quer nas nossas vidas? Você tem lembrado que a porta que Ele abre ninguém fecha, e a que Ele fecha também ninguém abre? Você tem lembrado nas horas de provação, de luta, de dor, que você não deve negar a Jesus? O Espírito de Deus está aqui essa noite. Foi Ele quem falou com cada um de nós. O mérito é todo dEle. Ele que move corações. Ele quem age entre nós essa noite, porque Ele nos ama. Sabe, irmãos, um dia nós estaremos prestando conta com Deus, não com pessoas. Não agrade os outros para desagradar a Deus. Agrade ao Senhor. Defenda a sua fé, a sua coroa. Quando alguém vier tentar roubar aquilo que você tem de mais precioso, lembra quem te salvou na cruz do Calvário. Lembre-se de quem derramou o precioso sangue na sua vida. Lembre-se. Não foi um homem qualquer que morreu por nós naquela cruz, mas foi Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas. Senhor, que nas tribulações, nas provações, possamos permanecer firme na Tua palavra e não negarmos o Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda quando estivermos sozinhos numa negociação, numa conversa, em decisões que estamos tomando na vida, que essas duas coisas estejam presentes nessa hora. A Tua palavra e não negarmos a nossa fé em Jesus. Nem que for para ganhar mais dinheiro, nem que for para receber benefícios, vantagens, ajuda-nos, ó Deus, a termos firmeza naquilo que nós aprendemos de Ti e não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, mas estarmos no centro da Tua vontade, naquilo que o Senhor tem falado a cada um de nós através das Escrituras Sagradas. Pai, agora nós estaremos participando da Santa Ceia do Senhor. Que cada um dos presentes aqui em casa possam examinar o seu coração e assim comer do pão e beber do cálice do Senhor. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, amém. Enquanto nós cantamos essa canção, o Nádio com a Rita, eles vão me ajudar aqui na distribuição da Santa Ceia. Vamos ficar em pé, por favor. Nós vamos passar, eles vão passar aí no seu lugar. Você já vai abrir, ela tem um selinho primeiro, que é para abrir a embalagem. Depois tem um pãozinho ali sem fermento. E aí tem um outro selo que é o suco de uva. Então já deixa preparado que assim que o louvor terminar a canção, nós estaremos participando da ceia do Senhor. Pode servir, por favor.
assentado no trono está, se inclinar e ouvir o louvor e adoração de alguém tão falho como eu. O que faz o Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, que assentado no trono está, se inclinar e ouvir o louvor e adoração de alguém tão falho como eu. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. O que faz o Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, que assentado no trono está, se inclinar e ouvir o louvor e adoração de alguém tão falho como eu. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue, foi o teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue, foi o teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue, foi o teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Aleluia! Foi por amor que Jesus se entregou por nós. E não há o que fazer, não há o que fazer. No sentido, Ele fez tudo por nós. Por amor Ele se entregou naquela cruz e derramou o precioso sangue em favor das nossas vidas. Você está com o seu cálice, com o seu pão na mão? Já pode pegar o pão e nós vamos orar. Você que está em casa e vai celebrar conosco a ceia, pegue do pão e nós vamos consagrar e orar pelo pão agora em nome de Jesus. Pode tirar também a máscara, irmão, irmã, isso, para que você possa participar da ceia. Senhor Jesus, obrigado, porque esse pão representa o corpo do Senhor que foi entregue naquela cruz. Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão, repartiu e disse: isto é o meu corpo que foi dado por cada um de vós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o pão vivo que desceu do céu para morrer pelos nossos pecados naquela cruz. Nós consagramos esses pães a Ti e
comemos agradecidos por aquilo que o Senhor fez por nós um dia. Em teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém. Coma do pão, seja grato ao Senhor. Seja o Senhor. Naquela noite Jesus também tomou o cálice e disse: esse cálice é o meu sangue que é derramado por vocês, que representa uma nova aliança que eu estou fazendo, de que um dia eu vou voltar. Lembra do que eu preguei, que Jesus disse em Apocalipse 3:11? Eis que venho sem demora. Ele vai voltar, Ele prometeu. Essa é a garantia que temos. Essa é a aliança que Ele fez por mim e por você. Jesus, obrigado pelo seu sangue derramado naquela cruz. Obrigado porque nós temos a certeza de que o Senhor perdoa os nossos pecados e de que um dia o Senhor voltará, para que estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Obrigado pelo seu sangue vertido naquela cruz, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Nós consagramos esse cálice ao Senhor e tomamos com alegria, agradecidos pelo amor que o Senhor tem por cada um de nós. Tome do cálice e seja agradecido ao Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar aquela parte, não há o que fazer, dá? Já entrar nela, já terminar o culto celebrando isso. Se você já tomou o cálice, coloca a máscara de novo, por favor. E depois nós estaremos orando pelos pedidos, depois de cantar o refrão dessa música. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue, foi o teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue, foi o teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue, foi o teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue. Senhor, eu sei. Senhor, eu sei. É o teu amor. É o teu amor. Senhor, eu sei. Senhor, eu sei. É o teu amor. É o teu amor. Aleluia. É o amor que Deus tem por cada um de nós. Para a gente encerrar o culto aqui, eu quero orar. Deixa eu ver, a Ruth Alves, oração pelo cunhado que está com Covid. O Roger pediu pelo nome dele, pela família dele. O Roger, a Sandra, o Ian, a Rita. A Silvia pede oração pela tia dela que está enferma. Deixa eu ver quem mais. O Manuel pede oração por nós, para que Deus nos proteja. Ele está também pedindo oração para que Deus cure ele de uma enxaqueca. A Silvia pede oração para confortar a família do tio dela, que faleceu semana passada. O Maicon também deu boa noite aí. A Elis pede oração pela família. O Dimas pela família. Pede por oração por cura e libertação da Dona Mercedes, Alexandre, Raul, Mara, Tiago, Adriane, pela vida dele. A Ana pede oração, minha esposa, pelo Zinho, que está com Covid.
O Gerson pede oração pela igreja, pelas famílias que estão doentes, as pessoas. A Elisa, oração pela saúde dela. Deixa eu ver quem mais. A Sandra pede oração pela mãe, pela sogra e por nós pastores. Eu acho que é isso. A Silvana deu boa noite, a Dayana, o pastor Zé Roberto. Vamos orar. E a Rita pede oração pela família e pela igreja também. Vamos orar. Feche os seus olhos um instante. Senhor, nós apresentamos cada pedido diante de Ti. Eu fiz questão de ler, porque eu não vou lembrar de todos, mas o Senhor ouviu cada um deles. E o que nós ligamos na terra terá sido ligado nos céus. Nós oramos por cura às pessoas que estão enfermas, não só pelo Covid, mas tantas outras enfermidades, Pai. Tem misericórdia daqueles que sofrem, estão sofrendo no hospital. Tem misericórdia das famílias que perderam seus entes queridos. Ó Deus, durante o ano de 2020, nesse ano de 2021, Samuel que perdeu a mãe dele na sexta-feira. Oramos por esses irmãos que estão enfrentando períodos difíceis com a saúde. Tem misericórdia, Pai, daqueles que estão internados em hospitais. Estende as Tuas mãos de poder, Pai, que o Senhor cure também, restaure famílias, casamentos. Que o Senhor liberte aqueles que estão presos em vícios, drogas, no álcool, na prostituição, na mentira. Deus, traz libertação, Senhor. E os que estão aqui também essa noite, que o Senhor estenda as Tuas mãos de misericórdia e poder. Os que estão em casa, participando desse culto, alcança também com a Tua mão de poder, Pai. E opera os Teus milagres e as Tuas maravilhas em cada um de nós. E que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e que as doces consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre nós hoje, para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Quinta-feira nós teremos o culto. Você precisa comunicar que você está vindo aqui às 8 horas, culto presencial. E se Deus permitir também domingo às 7 horas, culto presencial aqui, tá bom? Vai na paz. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.